Coloque para mim, por favor, Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Vai servir não apenas para o ambiente conjugal, mas para todas as áreas da nossa vida. Vamos lá. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem debaixo das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Coloque Marcos 7, 24. Marcos 7. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu usei o texto narrado por dois evangelhos, Mateus e Marcos. E um, na verdade, vai completar o outro com uma informação muito importante, porque a minha proposta nesse primeiro momento é falar da determinação daquelas pessoas que planejam alcançar algo desafiador. Às vezes, para alcançarmos coisas fáceis, só precisamos de um pouquinho de afinco, um pouquinho de determinação, e às vezes um pouquinho de ajuda, de ânimo, alguém para te motivar, para te incentivar. Mas tem coisas cujas quais nós precisamos alcançar, que isso não é suficiente para que consigamos sucesso. E essa é uma das histórias. O texto vai narrar que Jesus está caminhando já basicamente na divisa de Israel com o Líbano, Tiro e Sidom, lá em cima, onde está acontecendo a guerra hoje com o Hezbollah. Era mais ou menos por ali. E passando por ali, Mateus diz que uma mulher vem andando atrás, gritando Jesus, tentando chamar a atenção de Jesus, porque ela precisa resolver um problema. É um problema que ela não vai resolver em outro lugar. Ela saiu de casa, deixou sua filha, certo? Com um problema, e ela vai atrás da solução para aquele problema. Jesus não está sozinho, uma multidão o acompanha, e ela está tentando atrair a atenção dele, tentando dizer a Jesus que a situação dela é desafiadora, que ela precisa da misericórdia dele, e ele, me parece que não está muito interessado em ajudá-la não. Ele vai embora. Ela clama tanto na narrativa de Mateus que os discípulos começam a ficar incomodados. A impressão que Jesus está passando às pessoas é que ele não se importa com ela, é que ele não está nem aí. Os discípulos provavelmente estão preocupados naquele momento com a reputação de Jesus. O que vão dizer dele? Uma mulher que vem buscando algo para a filha, gritando, desesperada pela rua, está todo mundo escutando. Me socorre, Jesus, me socorre, minha filha está endemoniada. E Jesus não está nem aí, ele está andando. Será que ele não está ouvindo? Por que será que Jesus resolveu não parar? Tão
bom, misericordioso, compassivo, mas ele não está nem aí. Será que ele não está escutando? O que ele está querendo fazer naquela ocasião? Você já parou para pensar nisso? Me parece que o que ele está tentando é usar a mulher para ensinar aos discípulos, que me parece que a lição tem a ver com eles. Eles estão muito incomodados com uma mulher que não desiste mesmo diante da indiferença de Jesus. Muitas pessoas parariam. Ele não está escutando, mas ela não pode parar. A situação dela é grave, o propósito dela é legítimo. Ela não pode desistir. Talvez desistisse se fosse um problema nela, mas não é. É maior do que ela, é na sua filha. Então ela vai lutar com todas as forças e vai clamando. Mateus diz que os discípulos vão até Jesus e diz: Senhor, despede-a. Ela vem gritando aí, e Jesus não atende os discípulos. Não atende. Quando eu faço um paralelo entre Mateus e Marcos, eu descubro que ela não desistiu. Jesus veio andando na rua, ela veio gritando, e ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele chegou no seu destino, entrou numa casa e não queria atender ninguém. Está aí, ó, levantando-se, partiu. Olha só, tendo entrado numa casa, Mateus diz que ele estava na rua e a mulher vem gritando. Marcos narra o mesmo texto, dizendo que depois de andar na rua, ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse, certo? Não, no entanto, ele não pôde ocultar-se ou esconder-se. Essa mulher foi atrás dele. Ele avisou os discípulos: não vou atender ninguém, não quero ser incomodado. Mas ela falou: eu vou falar com ele, eu vou atrás dele, eu preciso resolver, então eu não vou desistir. Eu não vou. Quando nós lançamos uma campanha, esse é o nosso propósito: motivar em você uma decisão, certo? De pedir a Deus uma resposta. Eu não posso garantir a você que você vai receber o que você quer, até porque eu não sei o que você quer, se é legítimo. Eu não sei se o que você quer é o que Deus quer para você. Eu não sei. Eu sei que essa mulher não desistiu, veio na rua gritando, os discípulos, eu imagino, pensa, os discípulos falando com Jesus, parece que os discípulos são melhores do que Jesus. O que os discípulos estão dizendo: se fosse eu já teria atendido, e ele não está nem aí. E lá vai ela. E ele falou com os discípulos, segundo Mateus, que, diga-se de passagem, era um dos discípulos que não ia atendê-la. E Marcos diz que, mais do que dizer aos discípulos, ele vai dizer para ela pessoalmente que não vai atendê-la. Ela vai andando atrás e ele não está nem aí. E ela insiste. Ele entra numa casa, não quer atender, pois ela entra e vai na presença dele e diz: eu preciso da sua intervenção. Bom, agora ficou fácil. O que ele vai dizer para ela? É claro que eu vou atender, ô querido. Ele falou: deixa eu explicar uma coisa para a senhora, dona. Eu não vou atender a senhora. Entendeu? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não me é lícito pegar o pão dos cachorros, do pão dos filhos, e jogar para os cachorros. Aí eu pergunto a você agora, se fosse você, seja franco, pensa. Até porque se alguém te trata mal, você vai reclamar com Jesus. E quando Jesus já foi para o Supremo, Jesus de Moraes, é ou não é verdade? Pare e pense. Chegou lá em cima, ela vai reclamar com quem? Quem falou que não vai atendê-la e chamou, ou fez uma comparação com a cultura, do jeito que você quiser analisar, não estou aqui com teologia. Eu sei que foi agressivo, não foi legal. Mas por que é que Jesus está fazendo isso com ela? Você já ouviu um texto que diz que você não recebe uma luta cuja qual você não consiga suportar?
O que Jesus está usando é a resistência daquela mulher para mostrar aos discípulos, e nessa noite para mostrar a mim e a você, que eu não sei a resistência que você está recebendo para alcançar o que você deseja, mas não desista. Quando Jesus falou: não vou dar para você, porque eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, ela olhou e falou: seu grosso, também não quero nada não. Está pensando o quê? Não, ela falou assim: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu sou uma cachorrinha sim. Ela falou: sim, Senhor. Então ela concordou. Concordo com o senhor, cachorrinha, cadelinha, uau, uau, não sei o que. Só tem o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu estou com um problema que não dá para desistir não. Eu tenho um negócio para resolver, que eu deixei a minha filhinha lá na minha casa, e ela está endemoniadinha. Então, eu só quero uma migalhinha. Aí Jesus olhou para ela, eu imagino, e disse: pensa Judas. Olhando Jesus falar com ela, pensando: se é comigo, já vou trair sem falar isso. Pare e pense. E aí Jesus falou para ela: você acha que ele não sabia que ela ia fazer aquilo? Você não sabia? Você acha que ele não sabia que havia uma resistência nela? Pois é, gente. Às vezes você vai se deparar com uma situação dessa. Sabe por quê? Porque o próprio impedimento aqui não foi do Satanás, foi do próprio Deus, para que aquela mulher mostrasse uma força que talvez nem ela mesma soubesse que tinha. Então a minha primeira palavra tem a ver, em qualquer área da sua vida, tenha resistência. Seja forte, valente, lute, 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 não desista. Eu sempre brinco dizendo: somos carioca, se cair, cai atirando, mas não desista, certo? Vão para dentro, vão embora. E dentre tantas coisas que você tem que lutar para manter, tá o tal do casamento. Agora eu mudo, porque pensa num troço bom, casar. Se tiver uma opção de morrer queimado, eu indico. Brincadeiras à parte, até porque minha esposa está aqui, tá certo? Tem que prestar atenção no que eu falo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu quero falar com você rapidinho sobre um casamento em comum. Porque qual é o grande problema do casamento? Aliás, qual é o grande problema dos relacionamentos? Qual é o grande problema das coisas se tornarem comum? Todas as vezes que algo se torna comum, sabe o que acontece? Ele perde valor. Todas as vezes que algo se torna comum, sabe o que acontece? Se perde o interesse. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, não posso precisar quantos, talvez um pouquinho antes da pandemia, uma das marcas de camisa masculina mais usada no Brasil se chamava Dudalina. Lembra aquele? Parecia uma florzinha, não sei o que é aquilo, certo? Você lembra disso? Você sabe quanto custava uma camisa daquela na época, no valor aproximado de hoje? Se ela fosse top de linha, entre 800 e R$1.000. Se ela fosse uma camisa comum, ela custaria uns 300 e pouco, 400, chegaria a 500. Ah, não entende disso também. Então preste atenção. E todo lugar que você ia, quase todo mundo usava aquele negócio. Sabe o que aconteceu? A pirataria descobriu que vendia bem. Então começaram a piratear. E todo lugar que você ia, tinha alguém com aquele negócio de Dudalina, 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 Dudalina. Você vê que quase ninguém usa Dudalina hoje. Eu tenho uma camisa da Dudalina. Esse mesmo porque eu ganhei. Se depender de eu comprar, eu não ia comprar. Hoje ela tem valor? Sim ou não? Por quê? Porque ela se tornou comum. Se tornar comum, inevitavelmente, o interesse, o valor acaba, né? Porque o valor é estabelecido pela procura, pela demanda. Todas as vezes que algo se torna comum, e talvez esse seja o problema,
era bom enquanto a sua mulher não era comum, porque ela não era sua mulher, ela era sua namorada. Não era comum dormir com ela, não era comum conviver com ela, não era comum. E quando não era comum, ela era tão legal. Quando não era comum, certo? As coisas eram tão boas. Mas quando as coisas entram numa rotina, nós corremos o risco de não tratarmos mais as coisas como incomum. Por que é que Jesus não podia fazer milagre em Nazaré? Porque para o povo de Nazaré, ele era o filho da Maria, o filho do José, o irmão do Judas, o irmão do Tiago, o que morava naquela casa vermelhinha, lá da esquina, número 85. Quando as pessoas tratavam Jesus como alguém comum, ele deixava de ser poderoso. Então a minha proposta hoje para você é para você fazer força para viver um casamento incomum. Não é o tempo inteiro que ninguém é doido, não é isso que eu estou falando, entendeu? Mas nós temos que criar um ambiente no nosso casamento, certo? Por quê? Porque primeiro, não é comum a convivência de um casal ser sempre alinhada e em concordância em tudo. Sim ou não? Sim ou não? O normal é um casal lutar para manter o alinhamento em boa parte dos assuntos. Isso é que é normal. Lutar, perseverança. Quem aqui é casado, levante a mão, por gentileza. Isso aí, meu sentimento. Que Deus te dê força para levar até o final. Mas você que não casou, você tem que saber como é que o negócio funciona. Não gosta de dar satisfação, não casa. Não gosta de dizer onde vai, que hora volta, se dá, quanto custou. Isaac e o terceiro foi quem? Qual o problema que os três casais tinham em comum? Todas as três mulheres não podiam ter filhos, sim ou não? Era um problema comum ou não? Entre pelo menos esses três casais. Era ou não era? Agora, qual é a diferença desses três casais? Olha só, homens com promessa, casado com mulheres com promessa, o mesmo tipo de problema, esterilidade de Sara ou de Sarai, esterilidade de Rebeca, esterilidade de Raquel. O que Sara ou Sarai faz com a esterilidade que tem? Manda o marido deitar com a escrava. Sim ou não? O que Raquel faz com a esterilidade que tem? Pressiona Jacó: me dá filho, senão eu morro. Sim ou não? O que Rebeca faz com a esterilidade dela? Depois vai ler. Você quer que eu fale, né? O que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela falou para o Isaquim: ai meu filho, não sou tua mãe, tá? Que deu a outra lá. Nem você tua, aí já estou falando no futuro, né? Nem você tua nora. O filho é de mim. Então bota a mão na minha cabeça e ora por mim e serol, que nós vamos ter filho. O problema era comum, não era igual para os três, sim ou não? Sim ou não? Mas um casal pegou algo que era comum e trouxe uma solução incomum. É isso que eu quero que você entenda. Os nossos problemas, gente, olha só, olha só. Eu vi um negócio que me chamou tanta atenção, eu achei tão legal. Um casal, foi um exemplo que eu vi. A mulher chegou em casa e falou para o marido assim, ó. O marido estava mexendo no celular e ela chegou. E aí ela falou assim: "Uau! Não falei com você para fazer a comida e para deixar tudo arrumadinho?" Nesse tom. Aí ele pegou o celular, olhou para ela e falou assim: "A comida está pronta e está tudo arrumado." Aí ela falou: Tá.
Ah. Aí ele olhou para ela e falou assim: já sei, você queria brigar, né? Ela falou: é, que eu estou nervosa, eu estou chateada, eu queria discutir. Ele falou assim: então volta lá e entra de novo. Aí ela voltou lá e entrou. E ele mexendo no celular, ela falou: escuta aqui, eu não falei para você fazer comida e deixar tudo arrumadinho? Ele falou: mas não deu tempo de fazer nada. Ela disse: se não deu tempo, você fica aqui em casa à toa. E sou eu que faço tudo. Você está rindo, mas o assunto é sério. Deixa eu falar uma coisa para você: os problemas são comuns, mas as soluções é que tem que ser em comum. Você tem que criar um ambiente para o seu casamento não ser um casamento comum, porque senão, menino, vai dar ruim. Pastor, o que eu tenho que fazer para tornar em comum? Eu estou lutando para fazer no meu, você quer que eu descubra o que vai fazer no seu? Aí você já está querendo, eu ia cobrar dinheiro demais para fazer, certo? Então, os problemas eram os mesmos, sim ou não? Mas o Isaac e a Rebeca resolveram um problema que os outros resolviam criando confusão. Não é um casal perfeito, porque quem conhece a Bíblia já começa logo a pensar: mas também ele teve um problema com o filho. Vai ler outra hora, e depois você vem aqui e prega sobre esse problema. Tá certo? Então, primeiro, um casal normal, certo? Porém, incomum. Era Isaac e a Rebequinha. Outra coisa que eu quero alertar os irmãos agora é um alerta sobre um problema que tem acontecido demais. O segundo ponto é uma conta difícil de fechar que os casamentos estão enfrentando. A mulher entra no casamento, abre mão de seus estudos, abre mão de sua carreira, abre mão de sua independência financeira enquanto é jovem. O problema é que o casamento é uma proposta vitalícia. Tem os filhos, não consegue concluir seus estudos, abre mão para seu companheiro ir à luta, se formar, construir uma carreira, construir uma história, enquanto ela fica cuidando dos filhos. Esses filhos casam, eles vão embora, a mulher fica sem realização pessoal e sem independência financeira. Fica uma refém do marido. Pare e pense como é que essa conta não vai fechar. Agora ela não pode mais estudar, ela não tem mais forças para entrar no mercado de trabalho, tá certo? E tudo que ela gostaria de ter é apenas isso tem acabado com o casamento de mais da conta, mais do que você imagina. Acabado com o casamento de pobre e acabado com o casamento de rico, certo? Esposa de homens milionários que se sentem incomodadas porque não tem nenhum tipo de realização pessoal. E pior, para ter muitas vezes acesso a dinheiro, porque se a mulher não tem, aí eu gosto da frase do homem: ela não precisa de nada. Quem diz que não precisa de nada é a pessoa, não é você avaliando a pessoa. Tá certo? É igual quando alguém vai dividir uma herança de família, que um que vai pegar uma parte da herança tem a vida toda equilibrada, e o outro com a herança que vai pegar uma parte tem a vida toda torta. O que tem a vida toda torta diz o quê? Do que tem a vida toda? Ele não precisa. Quem diz que não precisa é o dono, não é quem não é. Muitos casais, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas, por favor, não se sinta ofendido, certo? A sua mulher tem alguma receita financeira? Ou ela precisa receita por mês, ou ela tem que te pedir dinheiro? E deixa eu falar uma palavra para você que é homem. Eu sei, eu sou homem. Quando tua mulher pediu dinheiro, nunca nessa vida sua diga para quê. Se você disser para quê, o dinheiro perdeu o valor. Você está entendendo? Ela só vai pedir de novo porque ela precisa se humilhar.
Porque você é a única fonte. Aquela vontade dela é que você morresse fulminado, igual o marido de Abigail, para ela pegar tudo que é seu. Ela não precisa. Até hoje eu luto contra isso. E olha que sou eu que estou falando para você. Tá certo? Então eu vou falar uma coisa para você que é homem. Sua mulher abriu mão de tanta coisa. Pastor, olha como é que está acabadinha. Claro. Ela caiu no ácido, que foi você. Por isso que ela está assim. Ela não acabou à toa não. Ela acabou por algum motivo. Ela era uma tchutchuca. Entendeu? Mas você acabou. Eu preciso falar isso porque tem um homem que só a graça. Então deixa eu falar uma coisa para você. Pegue um recurso que sua mulher saiba que é o que você pode fazer. Não interessa quanto, eu não estou falando aqui de preço, é valor. Pegue um recurso que você tem e deposite, ou então entregue num canto especial assim, que todo dia tal você vai lá e coloca na conta, faz o Pix, certo? Agora tem essa miséria de Pix. Isso, vai lá e coloca, sem ela pedir, mas aquilo que ela saiba que é o seu melhor. E se você não pode colocar nada, que seja temporário, porque o homem que não coloca nada, ele é um nada. Essa é a grande verdade. Não estou ofendendo meus companheiros aí não. Mas só tem 3 classes amadas incondicionalmente. Já falei aqui: mulher, criança e cachorro. O homem, para ser amado e respeitado, ele tem que fazer jus. Você pode ver, o cara arruma uma namorada. Se ele contar para um amigo, arrumei uma namorada, primeira pergunta do amigo: como é que ela é? Se uma mulher arrumar um namorado e contar para uma amiga, arrumei um namorado, o que ela pergunta? O que ele faz? É lógico, quer saber se o investimento, se o cara tem como manter. Então não vem com essa história não. Eu não sei, se você só pode 50, coloca o 50 lá, a onça. Entendeu? Pastor, eu consigo botar uns 100, então bota. Dá para botar 1000? Bota 1000. Dá para botar 5.000? Bota 5.000. Posso ouvir um glória das irmãs? Peraí agora a senhora ora para esse homem prosperar? Que a senhora está com tanta raiva de ter se dedicado tanto. A senhora olha para essas pernas da senhora, parece os rios do Brasil, serpenteano. E cada rio desse tem uma atitude desse homem, um maltrato. Mas a verdade é essa. A senhora também ora para esse homem, a senhora está com raiva. Essa praga desse homem. Para que eu casei? E ele vai só. E um homem que afunda, ele é uma pedra que a outra ponta está amarrada na sua canela. Ele vai levar a senhora junto, você está entendendo? Então, por favor, homens, sua mulher abriu mão de tanta coisa. Você está entendendo? Lembra? Está contigo até hoje. Sabe? Parou de estudar, parou de trabalhar, se entregou, criou aqueles catarrentos, aquela coisa toda. Os peitinhos chegou a cair de tanto que os bichinhos mamaram e pronto. Mas tudo em prol de uma causa nobre, que é a construção da família. Você está rindo, mas é sério. E essa conta acaba não fechando, que agora você tem uma mulher amargurada no final da vida. O que eu faço? Eu falo, morre. Sobrou para a senhora só a morte. Essa conta não fecha, entendeu, maridão? Nossa, estou pregando para mim mesmo também, viu? Ela está até filmando. Ou o inimigo, irmão. Estou aqui, tá independente de quem eu esteja favorecendo. Tem hora que eu falo, a mulher fala, isso aí, usa. E os irmãos dizem, é o inimigo. Tem hora que eu troco. Só vou trocando. Uma hora eu estou com o inimigo, estou fazendo freelance. Olha a verdade. É isso aqui. Dependendo de quem favorece, é assim que funciona. Bom, vamos lá. Eu quero agora falar o ponto 3. São só 4. Já estou acabando já. Primeiro aqui. Certo? Vamos lá. Um casamento em comum. Segundo,
certo? Uma conta difícil de fechar. Terceiro, um alinhamento incomum. É isso que eu quero mostrar agora a você. E agora vem os textos bíblicos, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 9. Ela disse ao seu marido: isso, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de isso. Vamos lá, façamos-lhes pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Preste atenção, porque essa é a história em algumas traduções de uma mulher importante, em outras traduções de uma mulher rica. Já é uma coisa incomum. Para aquela época é uma coisa incomum, certo? Aquela mulher é uma mulher rica. E quando você vai ver quem é o marido dela é um cara rico. Ele é rico e ela é rica. Eu gosto por causa do alinhamento que eles têm e a autoridade que ela tem para uma época cuja qual a mulher não poderia tomar a decisão de dizer para o marido que ela viu num homem, um homem de Deus, e que gostaria de receber este homem de Deus na sua casa, e que gostaria de fazer um ambiente para este homem de Deus frequentar a sua. Olha o nível de autonomia que essa mulher tem. Ok? Numa época que as mulheres não trabalhavam, não havia esse empreendedorismo feminino. O que eu vejo é um alinhamento. Uma mulher rica, importante, que tem, certo, condições de tomar suas próprias decisões. Eu acho isso extraordinário. Bota aí, capítulo 4 ainda, verso 18. Vamos ver com quem ela é casada. Tendo crescido o menino, saiu certo dia com seu pai, que estava com os segadores. O homem está supervisionando sua propriedade com aqueles que vão participar da colheita. Um homem rico e importante, casado com uma mulher rica e importante, casado com uma mulher que consegue tomar decisões numa época cuja qual as mulheres não tomavam esse tipo de decisões. O que tem este casal de comum para essa época? Nada. Eles são um casal à frente do seu tempo, um casal capaz, certo, de tomar decisões em conjunto. Não estou dizendo que é fácil, eu estou mostrando que é possível. Não é comum na maioria das vezes, mas eu não estou pedindo para que você tenha um casamento comum. Eu estou dizendo que você tem que ter um problema comum com uma solução em comum. É isso que eu quero transmitir a você, tá certo? Então preste atenção no verso 22. Olha só. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Preste atenção nisso aqui, que é sensacional. Ela era a patroa, sim ou não? Sim ou não? Ela mandou um empregado, sim ou não? Sim ou não? Está escrito. Ela mandou um empregado, sim ou não? Ela pediu ao marido para mandar um empregado. Preste atenção. Isso aqui é um reconhecimento de uma autoridade que me parece que ela sabia que tinha decisões cujas quais ela podia tomar, mas tinha decisões que ela sabia que havia sobre ela um limite. Se seu marido te limita em tudo, você tem um problema. Se o seu marido não te limita em nada, você também tem um problema. Um relacionamento incomum é um relacionamento de revezamento, onde horas você entende
que sua mulher precisa ter autonomia para se sentir pertencente, para dizer não quero, para dizer não vou, para dizer não posso, para conseguir estabelecer um posicionamento dela. Isso é importantíssimo. Eu gosto desse texto. Eu não sei como é que você vai aplicar, eu não sei se você faz críticas, observações, eu não sei. Meu propósito é compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Eu não estou preocupado se você vai concordar, se você gosta ou não. Não é isso. Estou aqui para falar o que te agrada. Mas nós estamos falindo por causa de relacionamentos comuns. Sua vida sexual está ruim porque está comum. Sabe por que você não tem mais autoridade sobre seus filhos? Porque para eles você não é mais o pai, você é uma pessoa comum. Você está mais preocupado se ele vai te eleger no final do ano como pai do ano, como mãe do ano. Então você não toma decisões com medo de seu filho não votar em você. Você, para ser pai, você não precisa de um voto. Você já é pai e pronto. As pessoas estão bem atrapalhadas com essa situação. O que eu vejo é uma mulher que sabe. Pô, vamos construir aqui, vamos construir aqui. Aqui eu posso mandar um cara parar o trabalho para ir fazer, era o período da colheita. Para tirar esse cara para ir fazer o mandado, esse cara tinha que deixar o posto de serviço para atender. Lembra quando o texto diz que ele estava com os caras trabalhando? Então ela não enfia o dedo. Você está entendendo? Entende a sua importância. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Por mais independente que a senhora seja, dinâmica, certo? Por mais autossuficiente que a senhora seja, cuidado para não nascer na senhora uma espora e achar que virou um galo. É importante que saibamos o nosso lugar. É assim que funciona, certo? Agora, preste atenção agora, verso 23. Perguntou ele quem? O marido. O que o marido perguntou para ela? Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de festa da lua nova, nem sábado. O que ele está dizendo? Eu não estou entendendo por que você está fazendo isso. Eu não estou entendendo. Talvez até ele não estivesse concordando com aquilo que ela está fazendo. Quando ela diz façamos, ele concordou sim ou não? Quando ela diz estou querendo ir lá hoje, ele entendeu ou concordou? Não? Sim ou não? Não. Ou seja, isso é comum, encontros e desencontros. Mas a maneira cuja qual nós vamos resolver é que vai dar significado a tudo isso. É por isso. Seu beijo ficou comum, seu sexo ficou comum, seus elogios ficaram comum, sua roupa para receber seu marido ficou comum, ficou tudo comum. E se ficar comum, vai ficar difícil de prosseguir. Você sabe por quê? Porque fora do casamento tem muita coisa incomum. E aí você começa a olhar para o incomum, porque é raro. E aquilo que você não tem, até ter e se tornar comum. Por que pessoas, segundo casamento não dá certo, terceiro casamento não dá certo? Porque uma hora eu vou precisar criar um ambiente para que ele se torne incomum. Agora eu vou mostrar a você, para terminar, uma intimidade incomum. Dá uma olhada nesse casalzinho aqui. Gênesis capítulo 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão. Quem partiu? Quem partiu? Isso, Abrão, não é Abraão, ok? Ele ainda não é Abraão. A história começa com Abrão.
A história não começa com Sara, a história começa com Sarai. Então é importante você entender, porque isso representa duas fases da mesma pessoa. A fase do Abrão, ele tem algumas decisões. Na fase do Abraão, ele tem outras decisões, outra postura. Então, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Se Abraão tivesse saído, Ló não tinha ido. Mas como não foi Abraão, foi Abrão. Quem é Ló? Ló é o sobrinho, certo? Órfão de Abrão, cuja mulher é estéril. Então, na cabeça de Abrão, qual é o cargo a ser ocupado por Ló? O de seu filho. É um plano B. Você consegue entender isso? É só para que você dê uma olhadinha. E ele não era garoto não, hein? Bota aí. Bota o versículo seguinte, por favor. Ah, tá lá, não, tá aqui, ó. Ah, tinha Abraão o quê? 75 anos quando saiu de... Isso aí. Bom, para onde ele vai? Ele vai para a terra prometida. Sim ou não? Mas quando tem fome, ele viaja para onde? Ele viaja para o Egito. Capítulo 12, verso 12. Para mim, um dos textos mais fantásticos. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Na galeria dos heróis da fé, ele é um homem de fé porque ouviu Deus e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas aqui ele chama sua mulher quando vai entrar no Egito e diz para ela: Sarai, chega aqui. Você é muito bonita, filha, e nós vamos entrar no Egito. E posso falar uma verdade para você, Sarai? A hora que esses caras me verem e descobrir que você é minha esposa, eles vão me matar. Sabe o que Sarai está ouvindo do Abraão? Eu estou com medo. Eu estou com medo, filha. Eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo da dor que eu estou sentindo. Eu estou com medo do comportamento que os nossos filhos. Eu estou com medo. Sabe, eu estou com medo daquela mulher lá no trabalho. Eu estou com medo. Pô, cara, quando Abraão escuta ou diz para ela: eu estou com medo, cara, é algo sensacional. Mas no capítulo 16, no verso 5, dá uma olhada aí, por favor. 16:5. E disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre ti e mim. Pô, não tem cabimento esse texto. Sarai está dizendo para Abraão: Abraão, deixa eu te falar, eu peguei a minha serva e dei para que você tivesse um filho. Agora que ela tem o filho, ela não me respeita mais, ela me afronta. Que o Senhor julgue, Abraão, entre eu e você. Como assim? O que
essa mulher está falando? O que ela está falando? A mesma coisa que Abraão falou quando estava no Egito. Eu estou com medo de perder a minha autoridade. Eu estou com medo de perder o meu lugar como sua esposa. Eu estou com medo. Eu estou com medo, filho. Eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu estou velha. Eu estou com medo porque eu não estou bonita. Eu estou com medo porque eu estou gorda. Eu estou com medo, tá? Eu estou com medo. Dá licença de eu estar com medo. Sabe o que é isso? Isso é intimidade. Uma intimidade incomum que nós não vemos. Não. Minha proposta hoje, casal, para você que é solteiro, se vai entrar, entre com perseverança. A mulher que queria o milagre. Entenda que os problemas serão comuns. O que você precisa é de uma solução em comum. Cuidado com essa conta. Se você é novo, deixa a sua mulher trabalhar, deixa ela estudar, deixa ela crescer. Ou então monte um plano, certo? Para amanhã ela ter uma autonomia, para que consiga ter seus próprios recursos. Porque com essa expansão e essa projeção do feminismo, cada vez vai ficar mais difícil. Consiga um alinhamento incomum, para que você entenda esse revezamento. Ora dá para fazer o que o outro quer, ora aqui, e isso é perfeitamente, né, sadio. E tenha uma intimidade em comum. Se continuar com esse casamento comum, não vai dar. Você pode ter certeza que essa corda vai estourar. Tem algo que é para mim, fique de pé por favor. Tem algo que para mim é pior que divórcio. Para mim um casamento que as pessoas não acreditam que pode ser bom, sabe? Ah, não vou ficar com ela assim mesmo, do mesmo jeito, porque nossos filhos é a igreja, sabe, pastor? É assim mesmo. Não é tudo assim? Pois é. Não é comum? Ué, não é assim para todo mundo? É, para aqueles que vão levar uma vida comum, é assim mesmo. Beija desse jeito, faz amor desse jeito, reclama desse jeito, se veste desse jeito, é desse jeito. Ou então você faz ficar em comum. Que Deus te dê força, sabedoria, entendimento para ser um marido incomum, para ser uma mulher incomum. Quer uma notícia desafiadora? Os dois não conseguem mudar simultaneamente. Alguém tem que puxar isso aí. Feche seus olhos. Quero chamar minha esposa para vir aqui. Quero orar ao lado dela. São 32 anos de casado, estamos indo para 33. Pense em duas pessoas diferentes. E se você acha que o desafio é viver com ela, porque você não me conhece. Se eu chegar em casa e falar com essa mulher assim: Mary, eu estou nervoso, eu não quero conversar. Você sabe quando ela vai falar comigo? Quando eu falar com ela novamente. Se eu chegar em casa e ela falar: Cláudio, eu estou nervosa, eu não quero conversar, eu vou ficar assim: fala comigo. Fala comigo. Não é assim? Então louvado seja. Não temos casamento perfeito não. Tem dia que dá vontade de... Certo? Anderson do Carmo e Flor de Lis. Tinha um exemplo melhor não? Não, porque o exemplo, ela falou, não tinha um exemplo melhor não. O exemplo, se eu te arrumasse outro, era ela que estava morta. Pelo menos eu me matei, na verdade. É isso aí. Então segure na mão da sua adversária, você que é casado. E vamos aí, vamos terminar com a frase do Lula. Qual é? A luta continua, companheiro. É isso aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nossa casa. Muito obrigado por não maquiarmos, ó Deus, nossos relacionamentos. E muito obrigado por teu Espírito Santo, nosso companheiro.
que ora age na nossa mente, enquanto o inimigo está trabalhando na mente da nossa mulher. Ora age na mente da nossa mulher, enquanto o inimigo está trabalhando na nossa. E é nesse revezamento que nós, às vezes, vivemos, Pai, de recebermos influências positivas e negativas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que o casamento não é um projeto de homens, é um projeto do Senhor. E o Senhor é o dono da nossa casa, da nossa família. Somos casados para sempre, para a honra e glória do Teu nome. Não podemos mudar o passado de ninguém, mas podemos influenciar o futuro de todos. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus sejam para com todos, e todos digam: marido e mulher, de frente agora para sua esposa e lasca-lhe um beijinho. Isso. Agora vamos embora fazer amor. A palavra de Deus nos chama a construir relacionamentos firmes, baseados na sabedoria e na perseverança. Em Mateus, no capítulo 7, versos 24 e 25, Jesus compara o homem prudente àquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Essa lição se aplica diretamente aos casais que enfrentam desafios e tempestades, mas que permanecem firmes porque escolheram alicerçar a sua união em Cristo, que é a nossa firme rocha, aquela que nunca se abala. Mas o que significa na prática ser um casal prudente? Significa ter uma comunicação constante e honesta, priorizar a fé como base do relacionamento e buscar soluções divinas para enfrentar os problemas do dia a dia. A história da mulher cananeia, que não desistiu diante das dificuldades, nos ensina que a perseverança é essencial em todas as áreas, inclusive nos relacionamentos. Assim como ela buscou com insistência a cura para sua filha, quando esteve diante de Jesus, um casal prudente deve buscar juntos força e direção em Deus para o seu casamento, ou para o seu relacionamento, namoro, noivado, o que quer que seja. A rotina é um dos maiores inimigos de um relacionamento saudável, você sabia dessa aí? Muitos casais se perdem na mesmice e deixam que os pequenos problemas se acumulem, transformando-se em barreiras aparentemente intransponíveis. Vai acumulando probleminhas em cima de probleminhas, como se fossem pequenos tijolos, formando muros de contenção da alegria no relacionamento. No entanto, como Jesus nos ensinou, soluções em comum são necessárias para quebrar esse ciclo de monotonia. Um segredo essencial é buscar inspiração na Bíblia. Casais como Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, ou até mesmo Oséias e Gomer, enfrentaram desafios imensos, mas encontraram na fé e na promessa de Deus força para preservar. Você não vai achar que eles viveram desafios menores do que os que a gente vive, não é verdade? Eles passaram por crises imensas, casamentos extremamente complicados, e a Bíblia faz questão de mostrar que essas pessoas são como nós, e que elas também eram dependentes de Deus. No entanto, obedeceram e foram recompensadas. Você e seu cônjuge estão dispostos a fazer o mesmo? Lembre-se de que Deus tem um propósito para cada união, e Ele deseja transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e de fortalecimento espiritual. Ser um casal prudente não significa viver sem problemas, a gente já disse isso repetidas vezes. Mas é enfrentar cada problema e desafio com fé, com paciência, com amor. Deus nos dá ferramentas para construir um relacionamento sólido, com oração, com comunhão, com uma boa comunicação e a busca constante por sua direção. Não permita que as tempestades destruam a sua casa. Confie sempre no Senhor e construa a sua união sobre a rocha inabalável que é Cristo. Amém? Bom, se você está passando por desafios no seu relacionamento, pare agora e ore junto com seu cônjuge. Tire um momento para vocês orarem e conversarem e dialogarem e colocarem os seus problemas diante do Senhor. Peça a Deus sabedoria, paciência, direção para superar qualquer dificuldade. Vocês sabem que vocês são um reflexo do amor de Cristo pela sua igreja, né? Então é importante que vocês vivam uma vida plena
para que o mundo consiga enxergar em vocês o amor perfeito que Cristo tem pela sua noiva, que é a igreja. Bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aí nos comentários o que você achou. Se você também não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva e ative as notificações. Deixe aí o seu like também, caso não tenha deixado, e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu relacionamento com a sua esposa, com seu cônjuge, com sua noiva, com seu namorado, com a sua namorada e com o seu namorado também, com seu noivo, enfim. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até breve.